Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Que bom ter você novamente aqui no nosso canal para juntos continuarmos essa jornada maravilhosa de aprendizado da palavra de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se inscrever, para maratonar os vídeos aí do nosso canal, aprender a palavra de Deus. Lembre de curtir os vídeos, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões e compartilhar a fim de que o YouTube, o algoritmo, entregue esses vídeos para abençoar e alcançar mais vidas, mais pessoas. Nós estamos no quarto trimestre de 2024, estamos com as lições bíblicas dos adultos e também com as lições bíblicas dos jovens. E hoje a nossa proposta é a lição de número 4 da Revista dos Jovens, conforme vocês viram aí na capa do vídeo, que tem por título A Proteção contra a Imoralidade. Que assunto importante, gente, que assunto relevante. A imoralidade compreende tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que está contra a moral, os valores bíblicos, os valores estabelecidos pela palavra de Deus. E eu deixei aqui na lousa para vocês esses dois slogans que fazem parte da sociedade moderna, da sociedade liberal, que não respeita os princípios, os ditames, as diretrizes das escrituras sagradas. E aí nós temos um dos slogans mais atuais, é o quê? É proibido proibir. Você não pode dizer a alguém que aquilo é errado, você não pode proibir que alguém não tome essa decisão, porque proibir é proibido. E o outro slogan é meu corpo, minhas regras. Sabe o que eu acho engraçado desse slogan, gente? É que a pessoa que diz isso, na verdade, ela não possui regras. Ela quer viver uma imoralidade e por isso ela diz meu corpo, minhas regras. Logo, na prática isso se torna meu corpo, não há regras. E aí vai haver uma imoralidade, principalmente na área, no quesito da imoralidade sexual. Quando nós olhamos para as escrituras, não é esse o padrão, não é essa a vontade de Deus. E nós precisamos lembrar que tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós tem o foco principal de nos fazer bem. Tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós tem o objetivo do nosso crescimento de nos abençoar. E quando nós não vivemos a imoralidade, mas sim uma moralidade respeitando os princípios divinos, os maiores beneficiados somos nós. O padrão das escrituras compreende a santidade, que é o quê? A separação. Separar, consagrar a sua vida saindo dos prazeres do mundo, dos desejos pecaminosos da carne, do homem, para separar-se para Deus. Outro ponto que envolve o ideal de Deus é a pureza, é a decência, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que está dentro dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E para aqueles que ainda são jovens solteiros, não se casaram, o padrão de Deus é a castidade, a abstinência sexual até a chegada do casamento, do matrimônio, onde agora o moço e a moça poderão desfrutar da bênção da sexualidade, que foi algo criado por Deus para que o homem viva e desfrute dentro do casamento, dentro do santo matrimônio que Deus estabeleceu. Quando nós falamos sobre isso, e a lição vai trabalhar um pouquinho essa ideia, nós precisamos lembrar que a satisfação sexual, então eu vou colocar aqui, ó, a satisfação sexual, quando ela ocorre fora do casamento,
ela tem 3 pontos principais. O primeiro é o egoísmo. Por quê? Porque a pessoa que deseja satisfazer-se sexualmente fora do casamento, ela não está respeitando esse padrão estabelecido por Deus e está pensando apenas em si. E aí, se nós formos pontuar vários aspectos da vida humana que compreende a satisfação sexual fora do casamento, nós podemos citar várias coisas. Por exemplo, a prostituição, a pornografia, o adultério, a luxúria, a cobiça. Tudo isso é fruto de um coração egoísta, que não pensa no outro, não pensa no próximo, não pensa na outra pessoa como um ser humano, como cada um de nós somos. Então, isso envolve o egoísmo. O segundo ponto, que envolve a satisfação sexual fora dos padrões bíblicos, é que é uma satisfação descartável. Por que isso, pessoal? A pessoa diz assim: eu vou curtir, eu vou sair, e hoje eu me deitarei com um, hoje eu me deitarei com uma, amanhã com outra, amanhã com outro, e os relacionamentos se tornam descartáveis. É o famoso ficar, é o famoso lance que os moços e moças fora das igrejas, e infelizmente muitos que podem até estar dentro da igreja, mas não estão vivendo o padrão bíblico para suas vidas, passam a acreditar e praticar isso. Outro ponto, e aí eu quero chamar a sua atenção, é que a satisfação sexual fora do casamento é algo ilusório. Não passa de uma ilusão. Por quê? Porque o fato de se relacionar sexualmente com alguém que não quer compromisso com a outra pessoa, não passa de uma ilusão. É algo extremamente passageiro, efêmero. A pessoa não tem nenhum tipo de vínculo de compromisso. E não, mas eu estou me satisfazendo. É uma satisfação ilusória. Eu costumo dizer, e guarde essa frase, se você quiser, anote ela porque vale muito a pena. Se um moço ou uma moça não tem compromisso para levar a outra ao altar, para assumir publicamente esse namorado, essa noiva, esse noivo diante de Deus e dos homens, também não deve haver interesse de levar essa pessoa para uma cama. Então veja só, se não há compromisso de ir ao altar, também não deve existir compromisso de se deitar junto. Então, o livro de Provérbios, no seu capítulo 5, vai nos orientar a respeito de um coração, uma vida guardada, protegida da imoralidade, e principalmente da imoralidade no quesito, no sentido da sexualidade. Para vocês terem uma ideia, existe algo no Brasil chamado CAS. O CAS nada mais é do que a Comissão de Assistência ou de Assuntos Sociais. E o CAS passou a se preocupar e a falar com o problema da pornografia no Brasil. Isso por quê, pessoal? Foram feitas algumas pesquisas que indicam que no nosso país, olha só, estou falando de Brasil, aproximadamente 22 milhões, que seriam quase 10% da população, assumiram que são consumidores assíduos de conteúdos que envolvem a pornografia.
Desse número aqui, 22 milhões, aproximadamente 10% da população brasileira, 76% são homens, sexo masculino, 24% são mulheres, sexo feminino. Então perceba, esse assunto está preocupando psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas que não estão ligadas a questões religiosas, à Bíblia, a questões de igreja. Por quê? Porque os danos cerebrais, os danos psicológicos, os danos no quesito de socialização são terríveis nas pessoas que possuem esse tipo de vício. Alguns pesquisadores colocam que 50% do tráfego de internet ao redor do mundo está relacionado ao consumo de pornografia explícita. Hoje nós vivemos uma exposição muito grande à imoralidade. Isso por quê? Porque os filmes, muitas vezes desenhos, até mesmo infantis, muitos programas televisivos, muitos programas e conteúdos das redes sociais estão tomados de cenas de luxúria, de cenas que nós no círculo cristão chamamos de tentadoras, imagens tentadoras, imagens que enchem os olhos, agradam a nossa carne, mas que se nós não vigiarmos, podem nos levar ao pecado, a desonrar a Deus. Eu queria também chamar a sua atenção, porque você que é um professor que está nos assistindo e preparando a melhor aula para os seus alunos, e você que é um aluno interessado e está aqui acompanhando essa aula para ajudar lá na sua sala, contribuir com o aprendizado, eu queria chamar a sua atenção porque quando nós falamos sobre tentação, gente, eu costumo dizer que a tentação possui 3 estágios. Quantos estágios? Escreve aí embaixo nos comentários os 3 estágios da tentação. O primeiro é o ser, o segundo é o entrar, e o terceiro é o cair. Vamos pensar sobre isso? Ser tentados, todos nós seremos todos os dias. Nós seremos tentados em todas as áreas, não é só na área de pecados sexuais, no orgulho, nas obras da carne que Paulo coloca como a ira, as brigas, as pelejas, as dissensões. Então, nós seremos tentados todos os dias. A grande questão é, quando sermos tentados, o que faremos? Lembra de Mateus 26:41? Vigiai e orai. Então, se eu estiver em oração e em vigilância, eu vencerei quando serei tentado. Perceba? Então, a tentação me sobreveio. O que eu vou fazer? Estou vigiando, estou vigilante, estou atento, clamo a Deus, estou em comunhão com Deus, a tentação vai passar. Agora, quando não vigio e não oro, o que Jesus fala? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Quando a pessoa entra na tentação, ela começa a vislumbrar, a querer aquilo pelo qual está sendo tentada. Ela começa a ser levada no caminho da tentação. E aí, queridos, só um milagre de Deus para a pessoa escapar de não cair na tentação. Então, o que nós precisamos fazer? O texto bíblico de Provérbios 5 coloca a necessidade de não dar ouvidos, e aqui o sábio Salomão usa essa linguagem figurada da mulher estranha, da mulher tentadora, mas isso também se aplica no sentido tanto masculino para feminino, quanto feminino para masculino, e todo tipo de moralidade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos, em oração, em vigilância, com o coração
protegido e guardado pela palavra de Deus. E aí nós temos o exemplo bíblico de José. Gente, José em Gênesis 39, ele dá uma aula sobre isso. Porque ele está sendo tentado pela mulher de Potifar, que por certo deveria ser uma bela mulher, porque Potifar era alguém importante do reino, então o faraó deve ter dado a ele liberdade para escolher a mulher que quisesse. E ela está tentando José. E a Bíblia diz que José faz o quê? José fugiu. Isso aqui no nosso mundo moderno, José seria acusado até mesmo, poderia ser zoado, zombado, de nem ser homem. Não é homem de verdade, fugiu de uma mulher. Mas quando nós olhamos para os princípios bíblicos, José fez exatamente o que deveria fazer. Por que isso? Porque quando o assunto é a imoralidade batendo na nossa porta, a Bíblia nos ensina a abrir fuga. Olha só, o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 6,18 essa ideia. Quando o assunto é a carne, quando o assunto é a prostituição, quando o assunto é o pecado, a imoralidade, o crente tem que fugir. Irmão Micael, e quando nós falamos sobre o diabo, Tiago 4,7, a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Olha isso. Agora, quando o assunto são as tentações, nós devemos fugir. Então, recapitulando, quando o assunto é a imoralidade aparecendo diante de nós, a carne, a Bíblia nos ensina a fugir. Quando o assunto é o maligno nos atacando, nós devemos resistir e o diabo fugirá de nós. E eu quero terminar essa aula lembrando você que incentive os alunos, e você aluno que participe da aula e incentive na sua classe, que o padrão bíblico dentro desse assunto é um casamento saudável, um casamento que o homem e a mulher se unem para cumprir aí o propósito de se amar, de estarem juntos e cumprir o propósito de Deus. Dessa forma, a satisfação sexual, ela não será egoísta, descartável e nem ilusória. Ela será plena, ela será boa, ela será agradável, ela será verdadeira e o nome do Senhor será glorificado. Fique aí com esses pontos para você refletir e ajudá-lo a preparar a melhor aula para os seus alunos, para a sua turma na EBD desta lição 4. Se você não curtiu esse vídeo, faça isso, por favor. Lembre de se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Se você chegou até aqui, escreve aí embaixo para que o professor saiba. O padrão de Deus é a santidade. Deixe essa frase aí, é uma frase chave para que eu saiba que você ficou conosco até agora, acompanhando essa videoaula. Deus abençoe você, até a próxima aula, valeu!